Boa noite, pessoal. Prazerzão aí estar recebendo vocês na live. Tô aguardando a Janice. Oi, Jan. E aí, Tudo bem? tudo bem? Acho que hoje vai dar certo, hein? Nossa, hoje, pelo jeito, já gostei da entrada, né? Ah, graças a Deus deu tudo certo. Ô, Segunda-feira a Jan, gente estava boa noite. desesperado. Deixa Boa eu te noite. falar uma coisa. Para quem está entrando aí, acompanhando a live agora, na verdade a gente está fazendo a live novamente. Nós começamos na segunda, mas aí a gente teve muitas perguntas durante a semana. E aí, Janice, foram muitas perguntas e eu fiz um compilado, tá? Então, não vou nem citar nome de ninguém aqui, eu quero já agradecer a participação de todos que mandaram as perguntas. E eu peguei as perguntas, transformei em algumas outras aqui, para a gente conseguir abranger todo mundo, ok? Tudo bem para você? Tá. Não, tranquilo. Conforme for, às vezes até tem uma pergunta ou uma resposta que às vezes responde a mesma pergunta, várias, né? Foi isso que eu fiz. Tinham muitas perguntas repetidas, e aí eu decidi fazer um compilado aqui para a gente responder de todo mundo. Já quero agradecer a participação de todos aí que fizeram as perguntas. É bem legal quando a gente faz uma live e o pessoal faz perguntas para a gente durante a semana. Aí surgiu essa outra live, né? Que hoje aí é de perguntas e respostas. Pessoal, quem está aí ao vivo, é assim, se quiser fazer alguma pergunta, faça para a gente nesse pontinho de interrogação aí no rodapé da tela de vocês, porque na verdade, assim, às vezes as pessoas ficam bravas que vão falando com eu não consigo ler tudo, vai passando muito rápido e a gente não, às vezes não vê todas as perguntas. Então, no ponto de interrogação, uns 10 minutinhos antes de acabar a live, a gente abre lá e responde a todas, ok? Então, Jean, eu acho que já daria para a Vamos lá. gente começar, né? O nosso tema, lembrando que é astrologia e psicoterapia, né? Em busca do autodesenvolvimento. Então, o objetivo dessa live é a gente falar que é a busca do autoconhecimento e o autodesenvolvimento, né? Onde a gente associa, aproveita algumas ferramentas da astrologia e trabalha em psicoterapia. Então, uma das perguntas que surgiu, Jean, da semana passada, foi assim, ó, é verdade que o mapa astral revela que não temos apenas um signo? Existe isso? Isso é real? Na verdade é assim, nós temos, normalmente, você tem aquela pergunta, né? Qual o seu signo? Né? Então, o Hum, seu signo é o seu sol, né? Então, por exemplo, você nasceu em janeiro, né? No hum, período em que estava o período do signo de Aquário, né? No período que você certo. nasceu. Então, o seu sol está em Aquário, ou seja, você é aquariana, a sua Ah, essência é aquariana. Então, esse é o seu. Se alguém perguntar, você tem um signo, é Aquário, tá? uhum, Agora, no mapa astral, a gente costuma dizer o seguinte: o mapa astral é, como eu falei na outra semana, eu considero ele um roteiro. É como se fosse realmente um mapa. Nesse uhum, mapa, a gente tem aquela divisão de 12 casas. Existem 12 signos. Então, cada casa vai ser ocupada por um signo desse mapa. No seu mapa vai ter, as suas casas vão ser ocupadas por todos os signos. Cada casa revela um campo de experiência da sua vida, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que todo mapa, que nós todos temos os 12 signos. Porque para cada experiência que você for utilizar na sua vida, de repente, para a experiência financeira, né? Você tem lá um ascendente em Escorpião e a sua casa 2, que é o lado financeiro, você tem Sagitário, né? Então, aquela área financeira, você vai lidar com ela com a qualidade de Sagitário. Deu para entender? Ou seja, a astrologia é símbolo. Então, cada signo vai significar ele vai te dar uma qualidade naquela área, naquela determinada área. Então, na área financeira, você tem Sagitário, na área da comunicação, você tem Capricórnio. Então, a sua comunicação, ela vai ser, vamos dizer assim, aquecida pelas características de Capricórnio. Você vai falar de uma forma séria, apesar de ter um bom humor, de ser uma pessoa
divertida, mas na hora de falar sério, você vai utilizar o Capricórnio. É sério o negócio. Você entendeu? Uhum. Então, Legal. o signo vai dar aquela qualidade. Eu sei que fica meio confuso. Ah, então eu sou todos os signos. Você não é todos os signos. Eles vão compor a sua personalidade em determinadas áreas. O seu signo é Aquário, é onde está o seu Sol, né? Uhum. Seria o signo principal de apresentação, vamos dizer. Aí os outros é o que E estão regendo a personalidade. Inclusive cada pedacinho. tem uma pergunta aqui que engata até nessa resposta que você deu. É legal levar o mapa astral? Se a gente está fazendo psicoterapia, é bacana levar o mapa astral para o psicólogo? Em primeiro lugar, verificar se o psicólogo aceita esse tipo de ferramenta, tá? Tem psicólogo Exatamente. que não gosta, ele tem o trabalho dele, a abordagem dele. Eu, por Perfeito. exemplo, na minha abordagem de trabalho, eu acho que aqui agrega muito, entendeu? Ajuda muito, porque às vezes o paciente, vamos supor, aparece lá, ele tem uma questão de relacionamento no trabalho. Aí aparece, apesar de eu não entender de astrologia, mas quando você lê o mapa, você percebe as fragilidades da pessoa e também as habilidades e competências. Diante dessas informações, vai ajudar muito o trabalho do psicólogo, porque às vezes a pessoa não consegue observar alguma característica dela ou como ela vai lidar com aquela situação no mundo. A partir do momento que você começa a trabalhar e colocar ela para ver, enxergar aquilo de frente, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, é assim, primeiro pergunte ao seu psicólogo se ele permite, se ele tem interesse em ler seu mapa astral. Agora, se o psicólogo tem interesse em ler seu mapa astral, ou qualquer outra coisa que você tenha feito em busca do seu autoconhecimento, é interessante o psicólogo saber sim, porque ele vai facilitar esse caminho para que você chegue nos seus objetivos. Tá? Acho que está Exatamente. respondido, né? Eu acho, e outra coisa, quando você vai procurar uma psicoterapia e que esse profissional, ele está, vamos dizer assim, alicerçado também com essa ferramenta, o próprio profissional vai falar para você, né? É a mesma coisa do meu lado, né? Eu, por exemplo, eu tenho a formação da psicologia. Para mim é super tranquilo fazer isso, né? Fazer uma leitura, uma abordagem na parte psicológica e também poder diagnosticar e falar, olha, eu acho legal esse aspecto aqui, você trabalhar, se você quiser fazer terapia. Normalmente me fala, eu estou fazendo terapia. Então passa. Às vezes eles pedem até, porque eu gravo, né, a gravação para levar da leitura. Então isso vai facilitar muito, mas o psicólogo, como você falou, ele tem a abordagem dele, né, a prioridade dele, que é a psicologia, e se ele aceita trabalhar com isso, né? Pode ser uma via de duas mãos, né? Um astrólogo, psicólogo, né, com a formação de psicologia, e o psicólogo com a formação da astrologia, né? Para ele poder ter também a não ser que ele siga a abordagem da leitura do astrólogo, né? Sim, mas para ele detectar aspectos, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter toda uma técnica também, né? Outro dia eu estava até dando um exemplo para uma pessoa, eu falo assim, é como você entrar, vamos supor que você vai para uma praia, para uma ilha virgem. Aí você vê aquele mar lindo pra caramba, aí você fala, a primeira tendência nossa é querer entrar no mar, né? A gente vê aquela beleza do mar e vê aquelas águas ou tranquilas ou o mar bravo, agitado. O que está lá no fundo, a gente não sabe. Digamos que a astrologia, ela vem a mostrar assim, ó, aqui tem um coral, aqui é um lugar que não dá para ir porque os tubarões ficam aqui para caçar, aqui é não sei o quê. Então, eu vejo a astrologia como essa possibilidade, indicando os caminhos, e aí quando você faz terapia, o que você vai fazer? Você vai aprender a entrar no mar. Espera um pouquinho, eu sei que tá lindo aqui fora, mas lá dentro eu posso ter surpresa, né? Então Exato. seria como você vai percorrer esse caminho. É um exemplo que eu sempre dou, né? Exatamente. A sua analogia aí foi perfeita. Então seria as ferramentas, a astrologia nos traz a ferramenta. Tem mais uma pergunta aqui, Jean, que é assim, o mapa mostra qual o percurso profissional mais adequado? Acho que a pessoa estava querendo saber
Ah, tá, da porque ela está parte perdida profissionalmente. Porque hoje vocacional, né? a gente tem uma linha dentro da psicologia que é a orientação vocacional, né? Perfeito. A astrologia também ajuda isso? Ela também tem. Inclusive, como eu falo, a astrologia ela tem várias abordagens, várias linhas. Então, tem pessoas que podem se aperfeiçoar na parte da astrologia e saúde, né? Astrologia clínica, a psicológica, como eu faço, e tem a astrologia vocacional também. No Aham. mapa, você tem astrólogos que vamos dizer assim, ele é específico daquela área, né? Ele Uhum. faz a leitura, se a pessoa quiser somente saber sobre a parte vocacional, ele vai pegar as casas, aí eu volto lá naquela nossa primeira questão, no mapa, onde tem as casas, né? Como eu falei, cada casa tem a sua experiência, o seu campo de experiência. Ali a gente tem algumas casas que vão mostrar para a gente essa parte da área profissional, do vocacional. Por exemplo, eu, além da psicologia e da astrologia, eu também sou coach. Então, no meu trabalho de coach, eu fazia coach de carreira, né? Agora eu estou mais com astrologia, mas eu trabalhei bastante com jovens adolescentes, né? A tua irmã trabalha muito com isso, né? A A Regiane Regiane trabalha com isso. faz aniversário hoje, né? Então, Aliás, é aniversário da Regiane hoje. Ela nem entrou aqui porque ela não para ela de nem receber ligação. parabéns. Então, ali dá para você detectar para fazer trabalho vocacional com esse jovem que está entrando em início de carreira. Não só com ele, né? Mas todos que forem perguntar. De repente você está perdida, como você falou, a menina está desorientada, às vezes ela tem 2, 3 questões que ela acha, 2, 3 atividades que ela acha que ela se dá bem, mas que ela não tem aquela certeza. O mapa vai mostrar a tendência dela. Mas ele também vai fazer como o trabalho de orientação vocacional, ó. De repente, no final do trabalho de orientação vocacional, você tem lá 2, 3 áreas que você vai se dar super bem. O mapa, ele também vai te dar esse norte, você entendeu? Aonde está, por exemplo, olha, de repente você pega uma pessoa que tem um sol enorme na casa 10. O que é a casa 10? A casa 10 é a casa da carreira, né? É a casa do seu propósito de vida, né? É a casa que simboliza a parte de como você quer ser reconhecido, principalmente profissionalmente. Aí ela tem um sol lá, então a motivação dela é uma pessoa que ela quer ser reconhecida. Aí você vai lá na casa 6, que é a casa do trabalho, que é onde aponta o seu ambiente de trabalho, as suas ferramentas de trabalho, os seus colegas de trabalho, e tem lá um signo, determinado signo naquela casa 6. Então a gente vai juntar a casa 10, que ela apresenta na casa 6, a casa 2 é a casa de como ela ganha dinheiro, qual é a facilidade dela, qual a tendência a ganhar esse dinheiro? É pelo trabalho? Se tiver um Capricórnio lá, é pelo trabalho, né? Se tiver um Gêmeos, é pela comunicação, de repente um jornalismo. Então, dá para traçar esse perfil também. Sim, eu tive algumas pessoas que me procuraram também, porque falaram assim, eu fiz orientação vocacional, por exemplo, né? Porque a orientação vocacional chega bem perto desse trabalho aí da astrologia. Mas lá apareceu, por exemplo, que se eu fizer qualquer coisa que eu fizer na área de humanas, ou seja, algumas profissões na área de humanas, eu vou me dar bem. Mas qual escolher dessa? É aí que entra também o trabalho da psicoterapia, né? Porque de Também. repente já aconteceu, por exemplo, da pessoa falar assim: na minha orientação vocacional deu que que eu posso me formar em medicina, né? Que eu posso fazer medicina, que eu vou me dar bem, mas eu não consigo me ver atendendo e nem operando, mas vai ser um excelente professor de medicina, né? Porque isso também acontece. O cara é um Também. bambambam dando aula, porém, na prática de atender clinicamente, ele não tem essa destreza e muito menos fazer uma cirurgia, né? Ser um cirurgião. Como nós, né? Psicologia, né? Você, a Márcia que está aí na sala, a gente se formou tudo no mesmo ano e estudamos juntas, né? Na mesma faculdade, nós três fizemos psicologia. Você
foi para a área de Não. RH, né? Você, a Aham. Rita, foram para áreas de RH. Eu cheguei a trabalhar em todas as áreas um pouquinho, né? Eu confesso que eu trabalhei um pouquinho, foi uma excelente experiência. Mas assim, a minha inclinação toda é clínica e hospitalar. Apesar de eu Aham. ter trabalhado na área de educação, me dei muito bem onde eu trabalhei nas três áreas. Porém, a área de educação, né, e a área de clínica e hospitalar foi a que eu mais me identifico e que eu já estou desde que eu me formei, a área clínica. E você foi para um lado, Márcia também foi para a área, a Márcia só clínica, né? Só Então, clínica assim, mesmo, né? todas nós tínhamos o dom, todas nós tínhamos isso de fazer a psicologia, de estudar a psicologia. Porém, cada uma de nós seguiu para um lado diferente, porque isso tem a ver com a personalidade de cada um, as habilidades, as facilidades, né? E é importante a gente passar por um processo desse, principalmente em psicoterapia, para que a gente lá na frente não se sinta frustrado, né? Então, quanto mais a gente gosta do que a gente faz, eu costumo falar assim, eu gosto do meu trabalho, mas eu não sinto que eu estou trabalhando, entendeu? E isso é muito legal, porque te Porque dá faz prazer. o que gosta, né? O que te dá prazer. E é exatamente Exatamente. isso que a gente procura, né, orientar, tanto na psicologia, como você falou, e na própria astrologia, né? Então, a gente coloca para essa pessoa, olha, você tem essas tendências aqui, esses potenciais, né? E é Uhum. exatamente isso que você falou, às vezes a pessoa fala isso, por exemplo, vou dar um exemplo meu, um exemplo também, que nem você falou, eu segui a área da organização. Eu tenho um ascendente em Sagitário. O Sagitário, ele tem como símbolo, como força, a questão do conhecimento. Ele é o signo que simboliza o professor, né? E Uhum. normalmente, quando eu fazia a parte de RH, na parte de recrutamento e seleção, nem tanto, mas treinamento, ali eu colocava o meu professor. Então o pessoal falava assim, nossa, você ia se dar muito bem dando aula, né? Mas não era o que me dava prazer, né? O que me dava prazer era outras coisas. Então aí você aponta os caminhos e assim, tanto na astrologia e eu acredito que na psicoterapia, na psicologia, o indivíduo ele tem um livre-arbítrio para poder querer trabalhar ou não determinadas forças ou potenciais, né? Agora, ele está ali. O mapa astral é muito legal porque assim, como eu falo, é um mapa. Ele te mostra, olha, está aqui. Eu não estou mentindo para você, você tem isso. Agora, vai depender de algumas circunstâncias e de algumas situações, do ambiente que você convive, né? Do lugar que você está, com as pessoas que te deram isso. Então, vai muito da pessoa. É ela quem vai escolher esse caminho que ela vai trilhar, né? Aham. Vamos lá. Legal. Outra pergunta. Tem gente fazendo pergunta já aqui no ao vivo. Daqui a pouco eu vou olhar e a gente vai responder, tá bom? Vou terminar de responder essas outras aqui que o pessoal fez durante a semana. O mapa astral mostra suas fraquezas? Sim, né? A gente já até falou isso, né? Que Sim, mostra, né? acabamos, exatamente. Ele mostra. As Eu, nossas eu, forças e as nossas fraquezas. na verdade, eu até mudo um pouco essa palavra da fraqueza, né? Porque fica uma coisa muito assim, aquela coisa meio negativa, né? E a gente não gosta de trabalhar com esse tipo de verbo ou de palavra. Mas eu digo o seguinte, o mapa ele mostra as suas potencialidades, né, os seus pontos fortes, né, vamos dizer assim, e os pontos que você deve desenvolver e trabalhar, os seus pontos desafiadores, né? Então é Uhum. aquela coisa, no mapa você tem os seus pontos mais tranquilos, aqueles que vêm com muita leveza, e aqueles que é o seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Que é a pedrinha no seu sapato, ele mostra ali que é ali que você deve despender a sua energia e trabalhar, né? E tentar Uhum. desenvolver aquilo. Também contando se você quiser ou não, de repente você pode deixar ele guardadinho lá. Vai chegar uma hora que lá na casa 12, né, que a gente está começando a falar, que é a casa do inconsciente, às vezes aquela pedrinha, ela é a caixinha preta, né, da psicologia, né, quando você abre a caixinha preta, de repente se você não quiser trabalhar aquilo em determinado momento, às vezes a vida te coloca situações que você vai ter que trabalhar em outros momentos, né, mas ele mostra, assim, ele tem
essa facilidade, vamos dizer assim. De mostrar nossas fragilidades, na verdade, né? Uhum. O que que fizeram, Jean? Existe mapa astral ruim ou bom? Tem gente que fala que É, tem medo de fazer mapa astral, de dar coisa ruim, porque a pessoa entra nessa coisa do mapa astral, muita gente confunde com a questão de previsão, né? é o que eu falo para você. Depende muito da abordagem do astrólogo, né? Então, às vezes fala, vai acontecer tal coisa. Não é dessa forma, não deveria ser. Não, no meu, na minha abordagem, na minha visão, não existe mapa bom ou ruim. Eu até coloco em cima disso que eu acabei de falar com você. Nós temos no mapa nossas potencialidades, as nossas tendências, as nossas forças, nas nossas fragilidades, né, entre aspas, aqueles pontos que a gente tem que trabalhar. E assim, no mapa a gente tem um outro pilarzinho, né? Porque na outra semana eu falei para você que os nossos pilares é o Sol, a Lua, o ascendente, né? E a gente tem também os planetas, né? E a gente tem os aspectos. Então, todo mapa, ele vem com aspectos harmônicos, que a gente costuma dizer que são harmônicos, que são dois aspectos, né? Às vezes você pega um mapa e vem aquele monte de risquinho, né? Quem já fez, né? Vem em vermelho, vem em azul. Então, em vermelho é aqueles que você precisa trabalhar, que são os desarmônicos, os mais tensos, e que eu costumo dizer assim, que são os mais desafiadores. E, às vezes, vem aquele risquinho verde, o azul, são os mais harmônicos, né? Todo mundo que faz o seu mapa, todos os mapas, eles vão ter esses dois lados, né? Ele é uma projeção, ele é como eu falo, a astrologia ela é simbólica. Então, todo mundo tem os seus altos e os seus baixos. No mapa é a mesma coisa. Ali você vai ter os altos e baixos. Aí você vai falar, mas ó, o meu mapa, como eu já ouvi, né? Falando, nossa, mas o meu tem muita coisa, muito esse risquinho vermelho, muita tensão, muitas fragilidades, muitas dificuldades. O meu não deve ser bom. Mas, de repente, você pega aquele que também, às vezes, você pega que tem muitos aspectos harmônicos. O que a gente costuma dizer dos aspectos harmônicos? Que se o indivíduo ele não tiver preparado para também coisas boas, ele vai deixar passar. Ele vai deixar passar essas oportunidades e ele vai ficar, normalmente um mapa que tem muita coisa, muita facilidade, muitos aspectos harmônicos, deixa o indivíduo na zona de conforto dele. E você sabe, quando a gente fica na zona de conforto, né, se a gente não tem aquele time certo, deixa passar muita oportunidade. Aí você vai falar, puxa, eu devia ter ficado mais atento àquilo. Em contrapartida, aquele que tem os aspectos mais tensos, que são aqueles que fica lá, né? Oh, meu Deus, levantei, já estou levando outra bordoada. Esses são os que mais se desenvolvem, porque eles encaram, eles têm aquela coisa de querer superar as dificuldades. Acho que dá para você entender. Na psicologia é a mesma coisa, né? Você tem aqueles pontos que você tem que trabalhar, né? Que são mais fáceis, tem aqueles que ele nega, né? Então, não existe mapa ruim e nem mapa bom, porque todos eles vão ter esses aspectos, vão ter essas situações que você vai ter que enfrentar de uma forma, às vezes, muito harmônica, nos seus altos, e de uma forma muito desarmônica, ou superar alguns obstáculos que todos nós temos, entendeu? Então, na psicoterapia, o que acontece é que quando você chega nessa fase aí de fazer a pessoa, ela está começando a enxergar o que está acontecendo, as coisas que ela teve dificuldade durante a vida, ou tem durante aquele momento de vida, ela começa a achar a terapia chata, né? Aí ela começa a faltar, não quer vir para terapia, para durante um tempo, porque não aguenta, é a resistência, né? Mas faz parte, tem época que a terapia, quando meus pacientes me procuram para fazer terapia, eu já falo tudo isso, falo, ó, a terapia é um processo bem legal, o início é bem gostoso, porque você vem, você começa a falar, depois você vai achando que tá ficando chato, mas não é porque tá ficando chato, é porque é como se você fosse cuidar, se estivesse indo
num pronto-socorro, curar uma ferida. Você está mexendo ali, está doendo, depois aquilo vai secar, vai ficar bom, mas é necessário, né? E não que a Né? terapia também, porque senão eu estou tentando falar isso, mas assim, nem sempre é muito dolorida a terapia. Porque tem gente que não faz terapia que fala assim, eu não quero fazer terapia, ficar chorando o tempo todo. Não, mas quem disse que você vai chorar o tempo todo, né? A gente vai mexer Exatamente. em algumas coisas e existem caminhos para a gente ajudar o paciente a caminhar sem ele sofrer tanto, assim. Mas a gente percebe que quando você começa a entrar em determinada ponto, que é o ponto de fragilidade da pessoa, ela começa a se desinteressar por terapia, né? Eu falo que é muito ruim a gente, o atendimento com criança, hoje eu não atendo criança. Foi uma coisa que me frustrou muito. Por quê? Porque a criança começa a reagir à terapia e o que a mãe faz, né? Porque, lógico, quando um filho, nosso filho, começa a apresentar algum problema, alguma coisa a gente também na dinâmica não está conseguindo resolver. E geralmente cai sempre em cima dos pais, né? E o que acontece? A criança está fazendo terapia, começa a reagir, e aí o que acontece? Os pais tiram Pais, da terapia. E é muito frustrante para a gente que é psicólogo, porque você está vendo que a criança está lá, está desenvolvendo, e o pai e a mãe tiram porque eles não aguentam, né? aham. Então, por isso que eu falo que hoje eu atendo adulto, mas quando eu vou fazer o contrato com adulto, eu já falo, ó, vai chegar um momento da terapia que vai acontecer esse tipo de coisa. E aí é legal você estar ciente que é parte do processo. Hora você tá bem, hora você cai, hora você sobe. Esse é o processo da terapia, né? Porque senão o pessoal só desiste ou desanima. Ninguém quer ver, na verdade, assim, ninguém quer ver coisa negativa, todo mundo quer ver coisa boa, né? E é o que eu te falo. Aí a gente conta sempre com esse livre-arbítrio. Imagina assim, na astrologia a gente vê muito isso. E no mapa, na leitura de mapa, é muito mais tranquilo com o processo, é o que a gente fala, né? Normalmente a gente lê, a gente levanta o que eles estão pedindo, né? Então, veja bem, normalmente o que acontece? A leitura de mapa, ela dura de 1h30 a 2 horas. Até 2 horas e meia, eu já fiz leituras até 2 horas e meia. Hum. Se deixar, você vai, né, até, mas ele vem com determinadas queixas, então eu vou me concentrar naquelas queixas ou naquelas perguntas, naquelas dúvidas que ele quer tirar. Normalmente ele já vem sempre com um ponto, né, como eu já tinha falado da outra live. Então, se o aspecto como é que fala? Carreira profissional, a gente vai fazer todas as nossas leituras em cima da carreira. E você está vendo outras coisas, mas tem coisas que... o mapa é uma coisa legal, por quê? Porque quando você vê o mapa, você vê se aquele cliente, ele vai entender determinadas coisas. Você já faz um raio-x dele. Então você fala, olha, esse aqui, ele gosta de vida, ele acredita em reencarnação, então eu vou abordar algumas coisas que tem a ver com reencarnação. Então eu vou abordar lá a gente chama de nodos, né? Nodo norte, nodo sul, que é kármico. Então você vai abordando algumas coisas. Esse aqui é mais profissional, ele é um capricorniano, com ascendente em Capricórnio, com lua em Capricórnio, então não adianta eu ficar falando em terapia, esse tipo de coisa, ele não vai fazer. Ele quer respostas rápidas, ele quer respostas lógicas e resolver a pergunta dele. Então, vai Uhum. muito daí, né? Então, você vai ter mais ou menos, tem que ter aquela, né? Porque a astrologia, a abordagem dela, ela é mais rápida, é como se fosse uma psicoterapia breve, né? Acho que por isso que eu gostei muito disso, que eu gosto de coisas rápidas, eu gosto de aquela coisa do resultado logo, né? Uhum. Então, agora já tem outros que você vê que você tem que ir devagar. Então, esses são encaminhados realmente, porque é aí na psicoterapia que você vai ter todo o trabalho de mostrar aquilo, né? Para não assustar, ou não deixar ele acuado, né? Entendi, entendi. Mais ou menos. Nós tivemos uma outra pergunta aqui, já perguntaram assim: o mapa de uma pessoa é único? Essa pergunta é uma coisa que às vezes eu vejo de muita live, o pessoal falando, tem uns que falam que vai muito da abordagem de cada um, mas eu vou te falar uma coisa, o mapa, ele não é único.
Por quê? Eu falei isso também na outra, vou só reforçar, na outra live. Se você pegar todo mundo que nascer no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo dia, mês e ano, horário e local de nascimento que você, todo mundo vai ter o seu mapa. Se for exatamente com os mesmos dados seu, né, e no mesmo local, e aqui no Ocidente, né, porque tem uma diferença do Ocidente e do Oriente, mas no Ocidente, você vai ter a mesma configuração. Então, se eu nascer no mesmo dia que você, o meu mapa vai ser igualzinho ao seu. Ele não é único, porém, único é o caminho que você vai trilhar. Por quê? Ele vai mostrar, para mim e para você, os mesmos potenciais. Só que, como eu falei, você vive num outro ambiente, você vive com uma outra família, você tem outras pessoas ao seu redor, você tem outro tipo de trabalho, e é ali que você vai trilhar. Eu não vou trilhar, que nem você falou, nós fizemos psicologia as duas, mas eu fui para um lado e você foi para o outro. Vamos, né, uma analogia, uma meia analogia. Então, único, eu considero, essa é a minha forma de ver, é o caminho que você vai fazer, que você vai trilhar desse mapa. O que você vai fazer desse potencial que você tem. Isso é único. A experiência que você vai viver nesse mesmo mapa que eu, vai ser totalmente diferente. Então, a experiência é única, mas o mapa, ele é igual. A gente costuma dizer, né, o meu professor da Gaia falava, 1/12 da população tem o mesmo mapa que você. Né? Porque nasceu no mesmo horário, no mesmo dia, tudo igual. A configuração é a mesma. A configuração mas é aí é que tá, né? Aí é que tá. Isso é que você está falando é interessante. Dentro se a gente for analisar dentro da psicologia ou dentro da vida mesmo, né? É como se a gente estivesse falando assim, eu tenho 3 filhos e aí os 3 são criados da mesma forma, porém em épocas diferentes, porque cada um nasce numa época, mesmo que são gêmeos, mas assim, eles, dentro das mesmas circunstâncias de vida, das ocasiões, das oportunidades, cada um segue um estilo de vida. Exatamente. Porém, eles vêm do mesmo pai e da mesma mãe, e da mesma forma de criação. É isso? E você vê, exatamente. Eles veem a percepção dos 3 com relação à mãe e ao pai é diferente. Entendeu? Entendi. Então, legal. Até então eu pensava que o mapa fosse único. O seguinte, o mapa é o nosso DNA astrológico, né? Então, mas é as experiências que ele vai te dar, que ele vai te trazer, né? Porque assim, se eu falar para você, não, ele é único, esse mapa você não tem, como é que fala? Ninguém tem o seu mapa. Não. De todo mundo, porque aí seria até uma inconsequência. Se eu nasci no mesmo horário que você, o mesmo dia, o mesmo ano, no mesmo local, né? Então, 2 crianças que nasceram ali, lado a lado, não tem como. O mapa, o desenho desse mapa, ele vai ser exatamente igual. Ele vai ser exatamente igual às configurações, os planetas, só que a sua experiência vai ser muito diferente. Então, a experiência ela é única, né? Porque traz ali potenciais que, às vezes, você, o mesmo mapa que eu, vai desenvolver determinadas coisas e eu vou desenvolver determinadas coisas, por quê? Pelo ambiente, pelas condições sociais que eu estou vivendo, pelas condições financeiras. Então, tem tudo... É a experiência que você vive. A Débora está perguntando assim, o nome não influencia em nada no mapa astral? O nome da pessoa não, né? Não. O nome, você falou nome mesmo de batismo, sim? Nome, eu nunca entendi, é nome de batismo, não. Para 2 irmãos gêmeos, ela fala assim, para 2 irmãos gêmeos, 5 minutos muda muito no mapa? Muda, né? Porque em 5 minutos os planetas rodam, né? É Exatamente. isso, não é? E a percepção deles também muda, porque sempre vem um primeiro, o outro vem depois. Então, tanto que você pode ver, se você tem, acho que você tem, né? Você teve, né? Tem primas gêmeas, né? Teve, né? Na verdade, teve uma que faleceu. São iguais, mas elas são totalmente diferentes em termos de personalidade. Então, gêmeos
eles não são iguais. Aquele negócio de que os gêmeos eram iguais tempos atrás, né? Mas a percepção de cada um é diferente. Às vezes você vai pegar, por exemplo, 5 minutos, de repente dá até uma diferença pequenininha, e às vezes é o mesmo caso que eu acabei de falar, às vezes a configuração é quase que a mesma. Mas onde é que vai ter essa diferença? Aí é o pulo do gato. Não sei se você lembra quando eu falei da progressão, né? Que tem a ver que a gente progrediu o Sol, né? Então, nessa progressão, ela dá a diferença no desenvolvimento desses gêmeos. Porque um vai estar sempre à frente do outro, entendeu? Na progressão. O qual de um vai progredir primeiro que o outro. Então, aí, ele te dá uma conotação, ele te dá uma qualidade, como é que fala? De características de personalidade diferente. É aí que é o pulo do gato. Mas tem a diferença, assim, né? Eles não são iguais. A Débora fala assim, então por que que pedem o nome para fazer o mapa? Ué, Débora, geralmente, o nome completo, porque geralmente o astrólogo tem vários mapas para Isso que eu ia fazer falar. e ele precisa identificar na hora de ler, né? E às vezes, Débora, outra coisa, às vezes esse astrólogo, ele não é só o astrólogo, ele trabalha com numerologia, ele trabalha com outras técnicas, ele aproveita também e ele faz uma avaliação. Eu, por exemplo, conheço vários que trabalham com numerologia, então eles fazem também, né, além do mapa astral, até como ferramenta de apoio. Mas o nome não é astrologia, né? Não é mesmo, é mais para identificar o mapa, né? Você vê o seu nome. Ele não interfere ou ele não influencia na leitura e na interpretação. Ok. Aqui tem outra pergunta, Jean. Depois a gente... Deixa eu abrir a pergunta online aqui, porque... Deixa eu ver. Deve ser Vanessa Dantas. Fala um pouquinho de Aires, Jean. A Vanessa, deve ser a irmã da Rose, da minha cunhada. Bom, eu vou falar rapidamente, porque senão a gente vai começar a ficar falando muito dos signos, né, e a gente acaba dispondo a coisa. Mas o Áries, ele é um signo de fogo, ele é regido pelo elemento fogo, né, e ele é o seguinte, o que impulsiona? O Áries, a gente costuma dizer que ele é o primeiro signo do zodíaco, ele é o ponto de partida, né, ele é o pioneiro. Então, o Áries, ele tem características fortes de liderança, né? Ele gosta de estar à frente, ele não tem paciência nenhuma, é um signo, por ser regido pelo elemento fogo, ele tem, assim, a impaciência é amiga dele, né? Então, por ser o primeiro, é aquela coisa de querer as coisas na hora, né? Normalmente, eu estou falando só da energia do Áries, tá? Veja que no mapa, ele vai ter de repente tem um ariano lá que não é assim, né? Mas normalmente os arianos são assim. Eu tenho um filho ariano que tudo tem que ser no dia, na hora que quer, você entendeu? Porque senão ele se frustra muito rápido, não tem paciência para esperar. Então tem essa característica. Por quê? Porque eles são do elemento fogo. São signos muito batalhadores, não deixa nada para amanhã. Não tem essa, se tiver que fazer hoje, é hoje que eu vou fazer. Dá até para deixar para amanhã, mas não deixa, você entendeu? E querem retornos rápidos, né? Meio briguentos, se deixar, dependendo aí da composição do mapa, são pessoas que encaram qualquer coisa. Não tem essa, não. Tem que falar, lá, o meu filho, ó. E são pessoas muito competitivas, têm a competição. Normalmente os arianos eles são bons esportistas, né? Os arianos e os sagitarianos. Eles gostam de participar de competição, né? E se possível, ganhar todas, né? Porque eles não gostam de perder muito. A Débora, sagitariana. Jean, qual que é a diferença de você ler um mapa no computador ou com profissional? Existe uma diferença grande, né? Normalmente, eu até falo pro pessoal, né? Porque
porque assim, às vezes a pessoa não quer o trabalho de um astrólogo, porque acha que é caro, alguma coisa assim, mas existe uma diferença muito grande, porque o mapa do computador, qualquer um pode fazer, a internet está aí, né? Inclusive eu até indico, tem um site gratuito muito legal para fazer mapa, para fazer o mapa, né? Que chama astro.com. Você põe lá astro.com, tá? Põe os seus dados lá, ele te dá. Ele é um dos sites assim mais fidedignos, que é gratuito e fidedignos, porque tem muitos que não, às vezes não dá certo, às vezes erra na composição desse mapa. Aí ele vai fazer isso. Ele já tem um programa, é um programa já pronto. O cara que foi lá, que fez toda a programação desse software, ele vai colocar todo mundo que tem Sol em Escorpião, são pessoas, né, intensas, que gostam de 8, 80, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo que tem o Sol em Aquário são pessoas muito inovadoras, são pessoas que gostam de estar sempre à frente, né? Que não gostam também, têm facilidade com a tecnologia. Isso é um padrão. Então, você pode reparar, eu acho que muitos já tiveram essa experiência de você pegar, mandar fazer no computador, aí você coisa. Aí tem uma hora que você chega e fala assim, nas previsões principalmente, período em que você vai ficar muito irritada, é um período que você precisa se recolher. Aí na outra previsão já está assim, no mesmo período, né? Período que você vai estar tranquila, aí não existe uma conexão, porque são padrões, são pré-montados. A parte do astrólogo é justamente o quê? É fazer a interpretação desses dados, né, de uma forma que você possa harmonizar essa leitura, né, de ficar um pouco mais humana, vamos dizer assim. Né? A leitura de um computador... Mais afetiva e mais pessoal. O computador é impessoal, né? Você vai dar uma personalidade para aquela leitura. No computador, não, você vai pegar lá, vai estar aqueles fragmentos. Eu costumo falar que é leitura Frankenstein, né, leitura picada. Não é a mesma coisa de um trabalho, né, onde você vai personalizar todos esses dados, vai compilar e vai dar isso que você falou, essa característica, essa afetividade, toda essa parte, a personalidade, né? A Bruna está perguntando aqui, ó, é verdade que depois dos 30 anos a gente começa a agir pelo ascendente e não pelo signo? Esse dado, a gente escuta muito, né? Aliás, há muito tempo atrás. Mas eu vejo isso aí é uma lenda, né? Porque, na verdade, você não pode mudar a sua essência, né? Que é o seu Sol, né? Então, por exemplo, você tem o Sol em Aquário com ascendente Escorpião. Então, quer dizer que depois dos 30 eu virei escorpiana? Não, você continua lá com o seu Sol. O que acontece é que, assim, se você pegar até pela psicologia, depois dos 30 vem uma maior maturidade, né? Eu costumo dizer que, assim, entre 28, 29 e 30 anos, você tem o seu primeiro retorno do ciclo de Saturno, onde ele dá aquela volta inteira. E é ali onde você costuma, normalmente nessa idade, fazer um balanço de toda a sua vida. Nessa idade, 28, 29 anos, é impossível alguém falar, não, isso não aconteceu comigo. É o seu primeiro retorno, é onde você balança tudo ali. Então, a maturidade, às vezes, ela vem e como que eu posso fazer essa analogia? De repente, o seu ascendente é como você se expressa para o mundo. É como o mundo te vê. É ali que, às vezes, você, vamos dizer assim, depois dos 30 e depois desse retorno de Saturno, você fideliza essa sua forma de atuar com o mundo. Então, normalmente, você está vivenciando mais o seu ascendente, mas não que você mudou do signo, entendeu? Eu acho que é mais pela maturidade que você vem... ela está falando, o famoso retorno de Saturno, parece que tudo muda. E é verdade, muda mesmo, entendeu? Muda, porque você começa a fazer um balanço onde você, coisas que você agia, coisas que você valorizava, cai muito, muito por terra. E você, é como se você estivesse começando de novo. Mas isso não é uma lenda, tá? Você
vira o ascendente, tem muito que falar isso, eu sou mais o meu ascendente. Mas a sua essência ali, você não vai perder, nunca. O seu sol não vai mudar. E no caso da Vera aqui, que ela fala assim, então eu não mudei nada, eu sou leão com ascendente leão. E só reforça. Só reforça, então. Aí, nesse caso, ó, leão com leão, né, só reforça, porque são signos de fogo. Então, ela nem vai sentir muito essa mudança, mas o retorno de Saturno vai sentir, de uma forma ou de outra. Como eu falei, nós somos o mapa todo, né? Uhum. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. O mapa... Ela falou, você fideliza a sua forma de lidar com o mundo. É exatamente isso, Bruna. Você fideliza isso. Parece que as coisas ficam muito mais claras. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Desculpa, não, sem problemas. No mapa astral ajuda a se planejar para as atribulações na vida? São as previsões, né? O mapa, ele, como a gente falou, é uma ferramenta que ele ajuda muito, tanto na parte do autoconhecimento, quanto também nessa parte. Veja bem, aí vem aquela história, né, que eu gosto de... Eu tenho muito cuidado para falar, né, com relação a isso, as previsões. Né? Então, você não vai adivinhar. Você vai fazer um estudo, você vai fazer essas progressões que eu falei, né, com relação ao que vai acontecer, vai progredir, você vai fazer essas progressões do Sol, como é que vai estar daqui 10 anos, ou como é que você vai estar o ano que vem, por exemplo, né, que normalmente a previsão é de um ano à frente, né, e de repente nessas previsões acontece, por exemplo, o famoso retorno de Saturno. Ó, o ano que vem você está entrando no retorno de Saturno, né, porque assim, toda vez que você tem esse retorno, e toda vez que um planeta muda de casa, você lembra que eu te falei que tem 12 casas? E eles fazem aquele movimento, eles estão fazendo movimento, o céu está se movimentando, o seu mapa também está se movimentando ali. Toda vez que ele muda de casa, por exemplo, eu nasci com o Sol na casa 1, que é a casa do ascendente. Né? É ali que eu vou me expressar, então eu vou ter uma expressão melhor, todo mundo vai me ver, eu vou ter facilidade, né, de me mostrar. Aí esse Sol, ele vai para a casa 2. Se a minha prioridade antes, e tudo que eu fazia era para ter uma interação com esse mundo, eu estou entrando na casa 2, então é uma casa mais de terra, é uma casa de touro. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ter um pouco mais de preocupação com o meu financeiro. Você já viu aquelas pessoas que, de repente, de uma hora para outra, elas falam assim, meu, agora chega de brincar, agora eu quero uma coisa mais séria, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma família. São essas mudanças. Então, são essas previsões que a gente faz. Ó, você vai estar num momento de maior interesse em estudar. Antes a pessoa não queria nem saber, mas de repente ela vai entrar numa fase que ela vai ter a vontade de estudar, de conhecer outras coisas, outras culturas, viagens. Então tem sim como a gente prever algumas coisas e de repente tem algumas situações mais desafiadoras que você poder aconselhar para a pessoa, falar, olha, nesse período aqui, porque isso a gente consegue fazer. Olha, no período de janeiro a outubro de 2021, você vai estar muito propensa nessa parte financeira aqui. Toma cuidado, né? Um exemplo, você está entrando aqui com Marte na 2, muito gasto. Marte na 2, o Marte, ele simboliza a energia do gastar, do impulso, né, aquela coisa. Então, de repente, ó, do mesmo jeito que você vai ter que batalhar para ganhar dinheiro. Então, toma cuidado porque você vai gastar muito também. Então, se previne aqui, né? Então, dá para você dar essa ideia. Isso, deixando bem claro que isso no mapa astral particular de cada um. Ah, porque sim, o Binho exatamente. está fazendo uma colocação aqui, ele falou, eu entrei agora, cada profissional na sua área, mas quando eu leio sobre signo, eu não posso dizer que acredito.
Sim, Bia, você está Respeito, falando. tá certo. Não, e você está falando de horóscopo de jornal, de revista, que são previsões que os astrólogos fazem de Gerais, forma geral, porém não é disso que estamos falando. Nós estamos falando exatamente. do mapa astral de cada um. Cada um, quando nasce, você é regido por determinados planetas, signos, é isso que a Janice aqui está explicando. Então não tem a ver com previsões de horóscopo, e sim com Não, não. o seu mapa astral é como se fosse o seu DNA, tá? Então, assim, a hora que você, Leão, faz uma leitura de mapa astral, você vai se identificar porque ele vai mostrar a tua personalidade exatamente como é, tá? Não é de adivinhação que a gente está falando, Não, não. por isso que Ah, eu respeito a opinião dele, porque além dele, né, do Binho, é Binho, né? é bem, Tem pessoas que não acreditam mesmo, e respeito porque eu acho que assim, todo mundo tem que estar, né, tem a sua opinião. Agora sim, eu já peguei muitas pessoas, viu, Binho, que me falaram exatamente isso. E na hora que eu estava lendo o mapa, ele mudou totalmente a opinião, porque tem a ver com isso que a Elaine falou. Né? Às vezes até a pessoa falou assim, nossa, mas como é que você sabe disso? Eu nunca vi a pessoa, né? E de repente você vai falar alguma coisa, ou quando você faz essa previsão, não é nem previsão, quando você mostra essas situações, essas tendências que pode acontecer, a pessoa liga e fala, caramba, você lembra quando você falou que ia acontecer determinada coisa, olha, aconteceu isso aqui, né? Então, aí a pessoa, ela começa a entender, mas tem a ver com isso que você falou, é uma coisa específica, do seu mapa. O que mata a astrologia, o que pega nessa parte, é justamente esse tipo de situação de horóscopo, de falar que, olha, o ariano vai fazer, como eu falei para a Vanessa, o Áries, a energia dele é essa, mas tem muitos arianos que não são como eu estou falando. Por quê? Porque no mapa dele, às vezes ele tem tanto planeta em outro signo que esse Áries fica até escondidinho ali, entendeu? Essa gana, essa coisa de brigar. Imagina, eu não sou briguento. Por quê? Às vezes, de repente, ele tem uma lua em câncer. Meu Deus do céu, canceriano, super de boa, entendeu? Não gosta de conflitos, entendeu? é que É o pessoal ainda confunde muito astrologia com signo. Ah, porque todo mundo que nasce em aquário é o mesmo jeito? Não, não é. Foi o que a gente já falou a semana passada, né? A Bruna fez uma colocação bem legal aqui, que ela fez o mapa dela, a Regiane que fez para ela na época que ela era pequena, e ela lê o mapa dela hoje e como bate tudo ainda hoje. Então o mapa é único, né? Você pode exatamente. fazer lá na infância e Sim, hoje você lê o mesmo mapa. exatamente, você faz esse mapa, é o que eu falo, ó, você vai fazer um mapa, você vai fazer uma vez só, você não precisa fazer outras vezes. Agora, o que você vai ter são outras interpretações a partir do momento que você vai ter nas vivências. Então, por exemplo, como ela falou, criança, eu acho legal fazer mapa de criança, porque você mostra para os pais o potencial que essa criança tem. Isso aí é Uhum. muito legal, porque assim, não que é o que eu falo, eles vão ter o livre-arbítrio também de seguir, ó, seu filho é mais agitado aqui, ó, mas ele tem uma tendência a gostar muito de música, então coloca numa aula, ou faz um esporte, e por aí vai. E aí, depois na adolescência, aí vem a parte da carreira, né, de ingressar esse jovem no mercado de trabalho. Então, o seu mapa você vai levar para a tua vida inteira, você não precisa fazer mais que um mapa. Se você fizer, vai ser sempre o mesmo. Mas as suas experiências, elas são diferentes. A Sim, sua sim. vivência. Então, Ela falou que quer fazer o do Benjamin futuramente. Vamos fazer o do nossa, Benjamin. muito, muito legal. Ele é sagitariano, né? Né? Nasceu, Sagitariano? nasceu dia 28 de novembro, né? Vai fazer um aninho agora. Sagitariano. Então, e a gente tem que ficar bem atento com uma série de questões. Eu gosto muito de falar de astrologia, porque infelizmente ainda as pessoas fazem muita confusão com o signo. Isso acaba confundindo um pouco as pessoas. Ah, o Binho falou que quer fazer o mapa dele que ele nunca fez. É legal, Binho, você vai se surpreender Legal. com um monte de coisa que aparece. Ô, Jean, tem uma outra pergunta aqui
foi feita semana passada e a gente não teve tempo de responder. Por que que todo mundo fala que Mercúrio retrógrado é ruim? O que é que significa isso? Aí é que tá, ó, assim como foi feito o negócio do como é que fala, do ascendente, né, que a gente depois dos 30 vive o ascendente, mais o ascendente, a mesma coisa é o Mercúrio. É que assim, criou-se uma polêmica grande, um marketing muito grande, eu acho que isso foi mais marketing, de que o Mercúrio retrógrado, não é só o Mercúrio que fica retrógrado, né, a gente tem vários planetas que também tem esse movimento, que nem a gente teve recentemente Marte retrógrado, agora que ele voltou, dia 13, acho que se não me engano, ele voltou a fazer o movimento direto. Então, assim, o que acontece? Eu vou tentar explicar, porque assim, é até uma mecânica mais celeste, né? Os planetas, eles têm esse movimento. Cada planeta tem o seu movimento, né? Eles fazem assim meio que no oval. Vamos imaginar... Nós temos 3 minutinhos, tá? Vamos imaginar que esse Mercúrio, ele está indo, aí ele estaciona, e a impressão que a gente tem é que ele está voltando para trás. Então, é muita polêmica falar que é assim, eu vou justificar porque eu tive problemas ali de comunicação, o culpado é o Mercúrio que está retrógrado. Na verdade, o Mercúrio, ele te mostra psicologicamente, ele te dá um recado. É hora de você rever algumas coisas. Porque o Mercúrio, ele simboliza o quê? O pensamento, ele simboliza as ideias, ele simboliza a comunicação, a forma como você interage com papéis, com pessoas. Então, quando ele estaciona e ele dá essa impressão de que ele está retrogradando, né, que ele está voltando para trás, mas isso é uma impressão, tá? Essa fase é uma fase que você tem que rever coisas, tá? Às vezes acontece alguma coisa que não dá certo, aí você vai lá, putz, eu podia ter feito de outra forma, ou então é um aprendizado. Quando ele muda o seu movimento, ele fica direto com outros planetas, parece que a coisa desempaca, né? Mas tudo isso é uma coisa meio psicológica mesmo, você entendeu? Mas não é assim, ele não é um bicho de 7 cabeças, ou ele é um monstro, ixi, Mercúrio está retrógrado. Mercúrio está retrógrado, Marte vai ficar retrógrado também, que nem ele ficou agora. O Marte o quê? Simbolização. Às vezes, quando ele está retrógrado, normalmente você se sente meio empacada. Parece que as coisas não andam. Então ali, ele está mostrando, é hora de rever algumas coisas. Então tem situações que às vezes você quer fazer alguma coisa, aí o astrólogo vai falar assim, olha, deixa eu passar esse período, daqui um mês mais ou menos você volta nesse projeto. Aí a coisa vai, você entendeu? Então é uma coisa mais até psicológica mesmo. Na verdade, em psicoterapia, ou eu já fiz acho que até um vídeo falando isso, eu falo assim, né? Não adianta eu ficar reclamando que as coisas na minha vida não mudam. Nada muda, não sei o quê, se eu continuo fazendo tudo igual. Caramba, se você está fazendo as coisas, não está dando certo, nunca sai do lugar. Resultados diferentes. Né? Exatamente, eu vou buscar resultado diferente fazendo tudo igual, não adianta, né? Então, as coisas mudam. A pessoa ela tem que aproveitar e dizer o seguinte, agora é hora de rever posturas, ressignificar, sabe aquela parte da ressignificação? Ressignificar algo, reprogramar, revisar. Então é isso. E é normalmente o que acontece, porque você sente que tem alguma coisa que não está legal e você vai falar, putz, aí você vai rever. Né? Então é um processo bem psicológico mesmo, é uma coisa muito legal. Mas na verdade, esse é o ciclo da vida, né, Janice? A gente o tempo todo fazer coisas diferentes, não ficar lamentando os erros, se não fosse os erros, a gente não ia ter possibilidade de acertar, a gente não ia ter possibilidade de crescer, né? Então, assim, tudo são oportunidades na vida, né? É o que eu falei assim, mesmo essa pandemia acontecendo, quanta gente não se reinventou, quanta gente não cresceu, quanta gente não descobriu coisas sobre si e está se sentindo mais feliz, são oportunidades. Eu falo que as coisas que acontecem na vida são oportunidades para a gente
aprender, crescer, desenvolver, e isso é para todo mundo. Não é? Tem gente que fala assim, fulano é sortudo, fulano ele consegue tudo, por que que eu não consigo? Então, observa quais são os caminhos que o fulano tá percorrendo para ele conseguir as coisas que ele quer, né? Então, assim, as coisas não acontecem fáceis para um e difícil para outro, tudo é o ângulo de que você está vendo as coisas, né? Exatamente. A gente tem que mudar isso. E a gente está vivendo uma fase, né, da nossa vida, do mundo mesmo, né, do Acho que vai planeta, encerrar, hein, Ju? Acho que vai encerrar. que você tem que ser, bem o que você falou, criativo, né? E a gente vai precisar fazer isso muito em 2021, né? Sim, A gente com vai ter que certeza. encarar inovações, a gente vai ter que estar mais ligado ao coletivo, a ser mais criativo, né? Então, o que a gente está apresentando aqui são formas de você poder encarar essas mudanças, né? Isso Tanto aí. astrologia, terapia, radiestesia, tantas essas terapias holísticas aí, elas vão ajudar você a encarar, mas quem vai ter que fazer e com a mão na massa é a gente, né? Não tem jeito. E não tem jeito, depende da gente. Bom, eu acho que vai encerrar, porque já está dando É, nosso horário, o Instagram vai desligar já já. tentar, pum. É isso aí. Pessoal, obrigado pela participação. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a Janise aí no Instagram dela ou me procurar no Psicologia para Você. E estamos aqui para responder o que vocês desejarem, o que vocês quiserem saber. Tá bom, Jan? Obrigada aí mais uma vez. Obrigadão, Helene, gratidão aí pela oportunidade, né? Agradeço aí o pessoal que entrou. E só tenho a desejar aí uma boa sorte aí pra gente em É isso aí. 2021, né? Que o ano vai ser, não vai ser tão pesado, né? Mas vai ser um ano de transição que vai trazer muita coisa boa também pra gente aí, pra gente aprender. Se Deus quiser, né? Gratidão, viu, gente? Gente, grande beijo, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Jean. E até mais aí, outra hora a gente marca um bate-papo gostoso aí. Tá bom? Alain. Um Beijo. abração. Tchau, tchau. Tchau.